Olá, amigos, amigas, boa noite a todos. Vocês estão no canal da Geopolítica, um canal especializado em análises internacionais que levam em conta a luta de classes, que levam em conta os interesses anti-imperialistas e a luta contra os Estados Unidos, o maior inimigo dos povos, e contra o sionismo. Nós hoje temos a honra de receber um grande amigo, um amigo já meu antigo, o Sheikh Hussein Khalilo, que nos dá a honra de aceitar o nosso convite. Ele que é um clérigo, teólogo muçulmano, formado na conceituada Universidade de Qom, que fica no Irã, que nós em breve vamos conhecer. Eu quero aqui aproveitar para anunciar que nós estamos formando uma grande caravana para conhecer a República Islâmica do Irã. A data provável da nossa saída será 21 de novembro. E não se preocupe com essas escaramuças que estão acontecendo, que o Irã já está vencendo a guerra, que nós vamos contar tudo para vocês hoje, com a visão oficial e a visão verdadeira do que está acontecendo. E nós vamos, inclusive, mostrar ao lado israelense que eles já estão pedindo arrego aos Estados Unidos. Então, vocês vão se preparando, aqueles que querem conhecer aquela nação das mais antigas civilizações da história humana, que é a civilização persa, provavelmente compete com a chinesa, com as mais antigas, 3 a 5 mil anos. Nós vamos para a Pérsia, saindo 21 de novembro. Nós levamos 100 pessoas para a Rússia. A nossa meta é, nós que não somos modestos, nós vamos levar 150 pessoas para conhecer Teherã, Shiraz, Isfahan, onde era a sede da grande academia de medicina do grande Ibn Sina. Quem não conhece Ibn Sina já deve ter ouvido falar de Avicena, né? Então, meus amigos, o Sheikh Hussein, que é um clérigo aqui lotado na mesquita do Brás, que vocês devem conhecer. Não se preocupe, não precisa ser muçulmano para conhecer. É uma obra de arte você conhecer aquelas instalações maravilhosas. Eu sempre estou lá, eles me convidam, não precisa ser muçulmano. Eu mesmo não sou muçulmano, eles têm um respeito muito grande por todas as religiões e pelos que não praticam nenhuma religião. Então, eu estou sempre lá, vocês precisam conhecer. Então, o Sheikh, às sextas-feiras, ele faz celebrações lá, e aí ele vai nos contar hoje como é que estão as coisas, vai contar a principal pergunta que eu vou começar formulando para ele, por que esse ódio tão grande de Israel contra o Irã? Mas antes dele nos responder, eu quero aqui agradecer. Nós estamos transmitindo ao vivo, junto com muitos canais. Aqui eu quero listar os canais parceiros aqui: Vozes Livres, Mídia Livre, Caverna TV, Pão com Ovo, Voz Trabalhadora, TV 65, Multipolar TV de Portugal, Iaras e Pagu e TV Papo Vermelho. A Voz Trabalhadora é o maior canal parceiro nosso, tem 500 mil de inscritos. O canal Mídia Livre, que era o canal originalmente da presidente Dilma Rousseff, tem 300 mil inscritos. E esses outros canais são canais menores, que são parceiros do meu canal. Eu peço que vocês se inscrevam nestes canais pelas quais vocês estão assistindo. E neste meu canal, se estão assistindo, se inscrevam. A inscrição é gratuita, não paga nada para se inscrever. E quem puder ser, no meu canal, membro do canal,
eu agradeço muito. E mais do que isso, quem puder fazer alguma colaboração, alguma doação, algum superchat, eu também agradeço muito. Nós estamos começando a live, já temos 400 pessoas ao vivo e vamos ultrapassar muito isso no transcorrer do nosso programa. Eu vou passar, então, a palavra para o Sheikh Hussein, que vai falar à vontade, não há limite de tempo, o tempo que for necessário. Este canal está a serviço das lutas anti-imperialismo. E, nesse momento, este canal está a serviço da República Islâmica do Irã. Sheikh Hussein, muito obrigado por aceitar nosso convite, uma honra muito grande. A palavra é sua. Por que Israel tem tanto ódio do Irã, Sheikh? Em nome da Altíssimo, primeiramente agradeço o convite do Senhor e agradeço às pessoas que nesse momento deixaram um tempo para acompanhar a gente. Temos que, quando a gente volta um pouco à história, temos que 75 anos atrás, 70 e mais ou menos 6 anos atrás, quando israelenses eles ocuparam território dos palestinos e cada vez começaram digamos, tomar território do povo oprimido palestino. Ocuparam o lugar deles e tiraram eles fora do território deles, mandaram eles para embora, mataram uma parte deles, pisaram em cima de outra parte, até que vocês hoje observam que no mundo existem os palestinos refugiados. Por que eles são refugiados? Eles não tinham território? Com certeza, a Palestina, território deles, mas como que uns israelenses ocuparam esse território e tiraram eles para fora. Cada vez que passou para frente, eles começaram cada vez mais ocupar território dos palestinos, até que chegou hoje, que todo mundo sabe, que a maior parte do território dos palestinos foi ocupada através dos israelenses ou esses sionistas. Eles tinham um projeto que falava Grande Israel, do rio Nilo até o Farate. Podemos dizer que do Egito até o fronteiro do Irã, que eles falavam, toda aquela região é Grande Israel. Eles começaram cada vez a ocupar a Palestina, depois a Síria, que hoje uma parte da Síria está ocupada através deles, uma parte do Líbano começaram a ocupar. Eles andavam com toda tranquilidade para a frente, até que no início exército de 3 países árabes entraram na guerra com Israel, mas perderam. Depois, cada vez que o tempo passou para frente, eles pegaram a força, poder, apoio dos países ocidentais, como os países europeus, Estados Unidos. Por isso, eles começaram a montar esse projeto de Grande Israel. As coisas estavam andando bem tranquilo para frente. Dizemos que a ocupação deles, estão falando, né? Não tinha uma força, uma potência para parar eles. Até que eles ocuparam, dizemos que o Irã, esse pensamento está falando, né? Podemos dizer imperialista, ocuparam um território iraniano, que o Irã anos estava na mão dos Estados Unidos, como que todo mundo sabe. Na época de Pahlavi, Reza Pahlavi e Mohammad Reza Pahlavi, o pai e o filho. Temos politicamente, economicamente, culturalmente, quem que organizava para o Irã era Estados Unidos, os países imperialistas, digamos, em geral.
ninguém tinha esse coragem, esse poder para conseguir controlar ou parar eles do que eles estão fazendo na região. Tiravam a riqueza dos países do Oriente Médio, pisavam em cima do povo, pegavam território deles, pegavam a casa deles, pegavam a fazenda deles, tiravam eles fora do país deles. Até que no Irã também mesma coisa, eles estava a situação do Irã totalmente era esse jeito, que quem que controlava o Irã era Estados Unidos. Tem uma foto, querido irmão Legenda, acho que o senhor, com certeza, o senhor lembra. É aquela foto do presidente dos Estados Unidos, a Inglaterra e também a União Soviética naquela época. Entraram para o Irã. Depois eles decidiram algumas decisões para o Irã. Depois o Shah ficou consciente que eles estão dentro do Irã. Imagina, até que ele não sabia que eles entraram dentro do Irã, fizeram reunião, decidiram algumas decisões para o país. Essa era a situação do país. Os americanos, petróleo do Irã estava na mão dos americanos em Inglaterra. Até que os cachorros dos Estados Unidos tinham mais direito que os iranianos, porque cachorro dos Estados Unidos poderia entrar em alguns lugares, os iranianos era proibido entrar nesses lugares. Nesse sentido, aconteceu que se levantou uma pessoa, se chama Ayatollah Khomeini. Uma pessoa mais velha, estudou a teologia islâmica, que se levantou contra essa ocupação dos americanos. Porque o país deveria ser dependente dos americanos? Porque eles deveriam decidir para os iranianos. O Irã tem povo dele, tem sua soberania, por isso que deveria decidir é mesmo o povo iraniano. Começou a sua revolução. Até que, de começo do trabalho dele, até que acontecer a revolução, demorou mais de 15 anos. Todo mundo sabe, eu não quero entrar muito na história, vocês podem estudar, mas geralmente é que quando ele começou, não aguentaram, organizaram os americanos, deram ordem para o Shah, Mohammad Reza Pahlavi, para matar o Khomeini, Ayatollah Khomeini. Eles queriam matar, mas ele falou que se matar, a situação vai piorar. Melhor mandar ele fora do Irã. Mandaram ele para fora do Irã. Mandaram para a Turquia foi para o Iraque. 15 anos, mais ou menos, ficou no Iraque. Depois do Iraque, eles mandaram para a França, que fica mais controle daquele sistema de imperialista. Passou o tempo até que, durante esse tempo, a palavra de Ayatollah Khomeini chegava para o povo iraniano. As fitas cassetes. Sim. As fitas cassetes. Chegava para as pessoas por dentro, escondido. Lá as pessoas copiavam, levavam para estados, até que outros estados conheciam, porque não tinha internet, naquela época não tinha. Esse jeito chegava a notícia, a palavra dele para o povo iraniano. 15 anos passou esse jeito. Até que o povo ficou bem firme na rua, estava pedindo saída do Shah para fora e volta do Ayatollah Khomeini para o Irã. Até que aconteceu essa história, vocês poderiam entrar e estudar mais. Aconteceu esse, Ayatollah Khomeini voltou para o Irã. Quando voltou, o povo iraniano foram para o aeroporto, naquela época era aeroporto Mehrabad, ainda não tinha aeroporto Imam Khomeini. Foram lá, receberam ele. Depois, Ayatollah Khomeini começou o seu trabalho, começou
fundar um governo islâmico, um sistema, nos que deixou para que o povo escolha o tipo de governo que eles querem. Acho que eu pesquisei, não achei, mas se o senhor conhece, também poderia corrigir, falar. Eu não achei que um governo ou um sistema, depois da Revolução, pedir ao povo que eles escolham o tipo de governo que eles querem. Depois de cair o sistema do Pahlavi, Ayatollah Khomeini, todo mundo estava atrás dele, todo mundo queria um sistema que ele quer, mas ele falou que não. Esse deveria ser uma votação do povo, tem que escolher o tipo de governo que eles querem. Mais de 98% votaram para a República Islâmica. Por isso, o sistema do Irã é esse sistema, digamos, democracia, o povo que votaram para esse sistema da República Islâmica do Irã. Depois, Ayatollah Khomeini começou a estabelecer esse governo, cada vez, digamos, a eleição do presidente, deputados, vereadores, começaram a estabelecer um sistema, um governo que merece o povo iraniano. Mas era, digamos que, início da Revolução. Esse foi muito difícil, muito pesado para os americanos, porque antes estava todo o sistema, o controle estava na mão deles. Agora, cada vez eles começaram a perceber que eles estão perdendo aquela força, controle que anos tinham dentro do Irã. Por isso, os americanos estavam organizando de um jeito para fazer um golpe e voltar ao sistema como era antes da Revolução. Até que o embaixado dos Estados Unidos trabalhavam, os funcionários, 400 funcionários trabalharam como espionagem dentro do Irã para retornar à situação como era antes da Revolução. Por isso, alunos entraram, cercaram, pegaram eles, fecharam a embaixada dos Estados Unidos que eles estavam fazendo este golpe contra a Revolução. Fecharam a embaixada dos Estados Unidos. Desde lá até agora, Estados Unidos não tem embaixada no Irã. Dizemos que americanos não têm direito a aproximar a fronteira do Irã. Esse aconteceu, depois eles organizaram uns aviões helicópteros americanos que entraram no Irã, organizaram para conseguir soltar aqueles prisioneiros americanos que estavam no preso depois que fecharam a embaixada dos Estados Unidos. Mas quando eles entraram, esse também foi um outro projeto, eles queriam entrar, derrubar alguns lugares e pegar os prisioneiros americanos de volta para fora. Mas aconteceu a tempestade, queimou todos os helicópteros, aviões dos Estados Unidos. Eles organizaram vários lugares, vários projetos, mas não levaram nada para frente. Até que aconteceu, digamos que eles apoiaram Saddam, 8 anos ele fez a guerra contra o Irã, 8 anos. Apoiaram o Saddam como que, vocês sabem, era início da Revolução, o Irã ainda não tinha força, não tinha armamento, não tinha um poder. Uma guerra injusta obrigaram o Irã a entrar nessa guerra. 8 anos durou essa guerra, quase 400 mil iranianos foram mortos e feridos nessa guerra. Mas ficaram bem firmes, resistiram, não deixaram que essa guerra, o Saddam estava na frente, mas atrás de o Saddam eram todos imperialistas sionistas, apoiavam.
não deixaram um pedacinho de território que eles pegam. Acabou a revolução, dizemos a guerra de Saddam, também americanos não levaram nada para frente. Depois da guerra, eles começaram, dizemos, através da guerra cultural contra o povo iraniano, começaram a organizar canais a notícia, canais pornografia, canais culturais, canais, temos que satélite funcionava para o Irã quase 400 canais de graça. Imagina, no mundo, qualquer lugar, onde que existe canais de graça para, não hoje, da internet. Imagina aquela época que ainda não tinha internet desse jeito. Era satélite, deveria pegar. Qualquer país pagava, mas para Estados Unidos, para o Irã, Estados Unidos organizava de graça. Para fazer o quê? Uma guerra de informações, uma guerra cultural. Porque conseguir mudar o pensamento dos jovens. Anos trabalharam em cima desse, gastaram muito nesse caminho, mas não levaram nada para frente. Não conseguiram mudar o pensamento do povo iraniano, porque o objetivo é esse, mudar o pensamento dos jovens, depois organizar eles contra a revolução e derrubar a revolução por dentro. Não deu certo. Quando não deu certo, eles começaram essas sanções contra o Irã, que vocês sabem que agora quase 46 anos existem essas sanções contra o Irã. Cada ano eles aumentaram essas sanções injustas. Quem que sabe as coisas econômicas sabem que é muito difícil. Sanções bem pesadas contra o Irã. Nesse caminho também eles não levaram nada para frente. Até que quando aconteceu a revolução de Ayatollah Khomeini, na região não tinha nada. A região estava no controle deles. Mas foi o primeiro lugar que foi derrota dos Estados Unidos, foi no Irã. Depois da revolução, o Irã começou a apoiar a resistência libanesa, que foi o Hezbollah, virou como um Hezbollah hoje. Eles começaram cada vez a apoiar, ajudar, até que virou os jovens do Líbano, virou a resistência libanesa. A resistência libanesa começou cada vez a se organizar, juntar, até que chegou o momento, começaram aquelas lutas contra ocupação israelenses, que eles conseguiram libertar o sul do Líbano, que anos estava ocupado através do Israel. Essa é mais outra parte que foi outra derrota para imperialistas e para sionistas. Do outro lado, eles organizaram para conseguir acabar a guerra do Saddam contra o Irã estava organizando. Esse também virou totalmente. O Saddam, que fez 8 anos a guerra contra o Irã, depois virou a uma ligação entre o Irã e o Iraque, até que vocês sabem, Arbaim do Imam Hussein. Fizemos um evento que mais de 20 milhões de pessoas, um evento não existe igual desse no mundo. Esse é um evento que está unindo o povo iraniano, iraquiano, mais outro povo da região, que hoje está acontecendo. Hoje, anos, eles trabalharam para conseguir separar o povo iraniano, o povo iraquiano. Foi contrário, foi mais uma ligação entre o povo iraniano, até que virou hoje a resistência iraquiana que vocês sabem. Na Síria também eles
começaram a organizar para fazer esse trabalho, acabar com Bashar Assad naquela época. Mais de 10 anos atrás, apoiaram o ISIS, armaram eles, mas o líder atual, Ayatollah Khamenei, falou que Bashar não deveria cair. Que naquela época entraram, apoiaram, ajudaram, ficaram ao lado da Síria, não conseguiram eles acabar com a Síria também. Vimos na região fora desse que o Iêmen também, que vocês sabem, o Irã começou a apoiar o Iêmen. Fora de toda essa, o Irã, desde o início, quando aconteceu a Revolução, Ayatollah Khomeini começou o primeiro assunto do mundo islâmico, é o assunto da Palestina. A Palestina ele colocou no primeiro lugar do mundo islâmico, até que ele, para não ser esquecido, colocou a última sexta-feira do mês de Ramadã, Dia Internacional de Jerusalém, que todo ano está acontecendo comemoração, manifestações, lembrando essa corrupção, digamos que, ocupação dos israelenses do território dos palestinos. O Irã, desde o início, começou a estratégia de Ayatollah Khomeini, e também hoje o líder atual, Imam Khamenei, foi esse que o primeiro assunto do mundo islâmico do Irã é assunto da Palestina. Por isso, claramente, o Irã começou a falar, denunciar, avisar que o Irã está armando, o Irã está apoiando a resistência palestina. Isso os líderes, autoridades iranianos, todos claramente avisaram, não é uma coisa que digamos, escondido. Até que virou a resistência palestina, cada vez começou. Um dia eles estavam se defendendo com a pedra, chegou o momento, eles se defendem com as armas. Um dia, israelenses falavam Grande Israel, de Rio Nilo até o Eufrates, no fronteiro do Irã. Mas Ayatollah Khomeini, ele começou a construir um sistema para acabar esse pensamento de israelenses, que eles esquecem do assunto de Grande Israel. Chegou o momento, eles, israelenses, começaram a colocar muros entre eles, os palestinos, para que os palestinos da faixa de Gaza, eles não entram para o Israel. Chegou o momento que os palestinos armados, palestinos mais resistentes, eles ficaram com medo, colocaram muros para que eles... Mas o povo palestino, a resistência, queria pegar de volta o seu território. Por isso eles começaram a lutar até que aconteceu 7 de outubro, que todo mundo hoje está sabendo. Dizemos que esse o projeto, o sistema que Ayatollah Khomeini estabeleceu, cada vez começou acabar com projetos dos imperialistas, sionistas que organizavam para o Oriente Médio. Por isso, virou uma resistência bem firme do Irã, do Iraque, do Líbano, da Palestina, do Iêmen, da Síria, mais outros lugares. Dizemos que essa resistência, porque anos, quase mais de 50 anos, esses sionistas americanos, especialmente sionistas da região, estavam andando para frente sem qualquer dificuldade. Mas a revolução virou uma pedra no sapato deles. Cada vez começou a atrapalhar esses sionistas. Por isso chegou o momento que o Irã apoiou a resistência na região do Oriente Médio, seja no Líbano, no Iraque, na Palestina, no Iêmen, em outros lugares. Essa resistência começou a se fortalecer para conseguir se defender.
conseguiu se defender. Esse, digamos que foi muito pesado. Como o Irã conseguiu quebrar o chifre dos Estados Unidos, tirou eles para fora, fecharam a embaixada dos Estados Unidos, até que hoje os Estados Unidos não têm direito a aproximar a fronteira do Irã. Isso foi uma derrota enorme para os Estados Unidos, naquela época que falava o primeiro potência no mundo. Mesma coisa a resistência começou a fazer com sionistas na região, que eles estavam cada vez mais para frente. A resistência começou com a sua luta parar os israelenses que cada vez tomaram o território da Oriente Médio. Eles sabiam quem que está atrás de todos esses apoios, ajudas, é a República Islâmica. Por isso, quando perguntaram Netanyahu quem é mais problema, não sei essa frase que falam para ele começa a responder Irã, 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 3 vezes repete o Irã. Um país que tem perigo para ele é o Irã. Porque o Irã também claramente avisou que, desde o início, não reconhece um país com o nome de Israel. Eles ocuparam o território dos palestinos, não reconhece Israel. Por isso, o Irã, desde o início, ficou insistindo que a Palestina ocupada é território dos palestinos, deveria voltar para os palestinos. Os palestinos têm direito a decidir sistema de governo que eles querem. Um governo laico, um governo socialista, comunista, islâmico. Quem tem direito a escolher tipo de governo deles é o povo palestino. O Irã, desde o início, ficou insistindo nesse assunto até hoje. Por isso, esse também ficou pesado para sionistas. O Irã chegou até que hoje, nesse ponto, depois de 7 de outubro, quando os palestinos se fortaleceram, começaram a conseguir defender de seus territórios, pegaram reféns de alguns israelenses, esse acabou os israelenses começaram a atacar ainda mais. 75 anos estão atacando, mas depois de 7 de outubro começaram a pisar em cima dos palestinos mais. Até que chegou nesse ponto que vocês sabem hoje. Esse não foi hoje, esses 75 anos, a injustiça, essa matança, pisar em cima desse povo existia. Mas 75 anos, a mídia eles não deixaram, a mídia mostrar a realidade. Mas depois de 7 de outubro, graças ao trabalho de jornalistas honestos, as pessoas certas, que conseguiram lutar nesse caminho, ficar ao lado dos palestinos e conseguiram transmitir as notícias verdadeiras, para o povo do mundo. Por isso, o povo do mundo hoje estão sabendo, conhecendo a realidade desses criminosos. Anos, eles falaram para o povo do mundo que o povo escolhido, a Terra Santa, um lugar sagrado, levavam o povo do mundo como turistas para Israel, lá mostravam o povo do mundo desse jeito, e pensavam que lá é um lugar sagrado, ninguém pode falar contra eles, ninguém pode mexer com eles. Mas 7 de outubro caiu essa máscara que eles tinham. 7 de outubro, com o trabalho de jornalistas honestos, caiu essa máscara que eles colocavam.
crime deles cada vez ficou esclarecido para o povo do mundo. Descobriram as pessoas a realidade deles, que eles são genocidas, eles são criminosos, eles são, desse jeito, estão matando, tirando a vida das pessoas, até que chega para uma criança, uma bomba, eles jogam para... Até que chegou esse momento, todo mundo sabe, cortam o caminho da água, caminho da comida para as crianças, mulheres. A revolução de Ayatollah Khomeini abriu um caminho para a resistência, geralmente no mundo, especialmente na região do Oriente Médio. Com esse trabalho de as pessoas honestas, jornalistas, historiadores, pesquisadores, professores das universidades, cada vez as coisas com mais esclarecido para o povo do mundo. Por isso, eles tinham esse ódio da República Islâmica do Irã, por isso eles queriam acabar, porque eles sabem que quem que está apoiando a resistência na região é a República Islâmica. Se eles conseguem acabar com a República, eles vão acabar. Por isso, antes não tinha esse poder potencial. Começaram cada vez a atacar, dizemos, a resistência na região, no Líbano, na Palestina, em outros lugares. Eles pensavam que daqui a alguns dias eles vão acabar com a resistência palestina. Agora, quase 2 anos. Pergunta, eles conseguiram acabar com a resistência palestina? Não conseguiram. A resistência libanesa, eles conseguiram acabar com a resistência libanesa? Com certeza não. A resistência de Houthis do Iêmen não conseguiram. Por isso, quando que eles começaram, o outro lado também, digamos que, para saber, esse parte também avisar, o Irã é um país islâmico. Mais de 98% votaram para a República Islâmica. A República Islâmica tem sua soberania, tem um país, um Estado que tem ligações com o mundo, tem um dos membros do ONU, tem ligações com os países internacionais, países todo mundo, no mundo inteiro, além de alguns como não tem diretamente contato com os Estados Unidos, e também não reconhece Israel. Fora desse, com outros países, tem uma ligação, especialmente com o Brasil, mais de 120 anos, uma relação política e econômica que esses dois países têm. Sempre tinha boa relação entre os dois países. O Irã é um país que hoje tem a tecnologia, não um país atrasado, não um país quebrado, é um país que tem tecnologia, um país a ciência, tecnologia avançada. Hoje, quase 10 países têm energia nuclear, que um deles é a República Islâmica do Irã. Nanotecnologia é um dos primeiros do mundo. A parte da saúde, o primeiro na região do Oriente Médio. Em muitas áreas, o Irã conseguiu fazer um desenvolvimento, especialmente na área de energia nuclear. Essa energia nuclear, cada vez que eles descobriram que o Irã tem energia nuclear, porque energia nuclear, se qualquer país que vai ter energia nuclear, significa que vai ser um país mais avançado. Cada vez para frente vai ser esse. Quem não tem energia nuclear significa igual hoje um país que não tem internet. Se um país hoje não tem internet, o mundo fala o quê? Um país atrasado.
para alguns anos para frente também vai ser esse jeito. Um país que não tem energia nuclear vai ser um país atrasado. O Irã conseguiu, não foi emprestado, não foi pegado da fora, com força, com pesquisa, com estudo de cientistas iranianos, eles conseguiram chegar a ser parte da a tecnologia, a energia nuclear. Começaram há anos eles fazer esse barulho no mundo que o Irã está atrás de bomba atômica. Começaram a criar um medo do povo do mundo, que ficar com medo com o Irã, que é um país islâmico. Começaram, até que vocês sabem, criaram esses grupos terroristas como ISIS. Quem criou ISIS? Estados Unidos. Quem armou eles? Estados Unidos. Quem tinha reunião, relações com ISIS? Estados Unidos. Eles armaram, criaram, apoiaram. Esses grupos terroristas começaram a matar os muçulmanos. Esses grupos ISIS, esses grupos terroristas, eles matam, eles estão na região do Oriente Médio. Eles matam lá o povo americano, o povo muçulmano. Eles matam os muçulmanos. É por isso que os muçulmanos que estão sofrendo através desses grupos terroristas, que foi criado através de Estados Unidos. Por isso eles criaram esses grupos, apoiaram, ajudaram. Fora desse, como que 90% da mídia, podemos dizer que, mais ou menos, está na mão de sionista e imperialista. Eles mostram para o mundo o que eles querem, não falam a verdade. Por isso eles gravavam esses grupos terroristas, ISIS, que matavam as pessoas com barba, com a palavra islâmica, cortando a cabeça de uma pessoa. Imagina, a mídia ocidentais está mostrando essa imagem, que uma pessoa com a palavra islâmica está cortando a cabeça de uma pessoa. Geralmente o povo também, as pessoas não vão atrás de pesquisa e estudo, né? Somente nas universidades, ou algumas pessoas pesquisadoras, as pessoas que interessam eles, mas geralmente o povo somente pega a notícia através da a mídia, o que eles fazem. A mídia também passa essas notícias negativas. Por isso, dizemos que eles criaram esse medo, que o Irã, um país, os muçulmanos são terroristas, criaram o medo. Quando eles criaram o medo, aconteceu 11 de setembro, que foi o jogo deles mesmo, dos americanos sionistas, queriam justificar para conseguir atacar a região do Oriente Médio com esse objetivo que existe terroristas no mundo, nós precisamos acabar com eles. Se a gente não acaba, eles vão dominar o mundo. O mundo ficaram com medo. Quando eles observaram, 11 de setembro, 2 torres, agora o mundo está precisando de um grupo, um país, para entrar, combater com esses grupos terroristas. Quem? Estados Unidos começa a falar que nós podemos combater com terroristas. Eles trabalharam em cima desse, especialmente através da mídia, mostraram as coisas que eles estavam atrás, ou era interesse de imperialista sionista. Quando foi esse jeito, começaram a criar no mundo os muçulmanos são terroristas. Agora, começaram a falar que o Irã é xiita. Xiita, um grupo mais radical, no pensamento deles. Esse jeito, esse grupo agora está atrás de uma bomba atômica. Se eles pegam a bomba atômica, vai acabar o mundo. O mundo fica com medo. Por isso, eles começam, através desse, temos que justificar para conseguir entrar na região. Por isso, eles não tinham potência, poder, naquela época, entrar diretamente, combater com o Irã. Porque eles entraram, eles provaram várias vezes, através de aqueles aviões americanos que entraram,
através da embaixada dos americanos, tentaram, através do Saddam, conseguiram, não deu certo. Vários jeitos eles tentaram, não deu certo, não conseguiram acabar com a Revolução República Islâmica. Por isso eles começaram, através desses ataques, conseguir cada vez atacar a resistência, até que conseguir depois atacar o Irã, para acabar com a resistência na região. Depois de acabar com a resistência na região, começar com a República Islâmica do Irã. Mas o projeto deles foi, digamos, errado. A análise deles foi errada. Eles pensavam que agora, se eles vão atacar o Irã, eles vão conseguir, digamos, durante alguns dias, vão conseguir, porque eles pensavam desse jeito. Mas eu não entrei em muitos detalhes. Anos eles trabalharam, que através do Kurdistão do Iraque, mandavam os grupos por dentro do Irã, e fizeram um projeto do Mahsa Amini, que todo mundo sabe, era projeto de imperialista sionista, para que levantar o povo do Irã por dentro contra digamos, o governo, contra o sistema. Mais outros projetos, eles imaginavam que o povo por dentro, eles vão pegar apoio de imperialista, sionista, junto com esses grupos traidores, da fora, com força de Estados Unidos e Israel, com os países europeus, eles vão conseguir acabar com a República Islâmica. Por isso, eles organizaram desse jeito aquele ataque de Israel contra o Irã. No primeiro dia entraram, eles assassinaram digamos, autoridades militares. Mataram cientistas de energia nuclear. Mataram digamos, alguns países, até que atacaram a usina de Natanz. Outro lado, começaram aqueles grupos que trabalhavam espionagem, trabalhavam por dentro, tudo organizado, tudo uma vez, por dentro, por fora, trabalhar, acabar. Aconteceu isso, mas o Irã, dizemos que, quando vocês podem pesquisar também, dizemos que na história da República Islâmica do Irã, antes da República também, não existe que o Irã ataca outros países, outros lugares, não existe. Até que, quando Israel atacou, o Irã falou que não vai deixar para eles conseguirem atacar, matar o povo iraniano. Por isso, o líder entrou, avisou claramente que começo ficou com vocês, mas o término vai ser com a República Islâmica. A República, podemos dizer que hoje, com as pessoas que acreditam na liberdade, acreditam na liberdade, que tem todo esse apoio da República, o povo do mundo hoje tem apoiando a República Islâmica, com certeza. O Irã começou a responder, dizemos, primeiro dia, segundo dia, mas eles não pararam. Segundo dia começaram de novo, terceiro dia começaram de novo. Eles não estão atacando lugares militares, começam a atacar lugares públicos, prédios, começaram a atacar televisão, começaram a atacar hospital. Esse covarde, digamos, uma vergonha que você está atacando, digamos, que o povo, dificultando a vida deles. Por que atacou o hospital das crianças? Por que o hospital atacou a televisão? Porque a televisão está tentando levar a realidade para o povo do mundo. Vocês não acreditam na liberdade da diálogo, conversa? Deixa, você fala a sua palavra, deixa lá também eles falar a palavra deles, é diálogo.
esse que vocês, digamos que são imperialistas sionistas, vocês que falavam sobre liberdade de, digamos, no seu pensamento, liberdade de conversa, liberdade de... mas onde está? Onde estão essas palavras que vocês falavam? Sua palavra, por que não aguenta, digamos que, contra-narrativa acontecer no mundo? Por isso o Irã entrou com toda a força para dar resposta. Eles pensavam que o Irã não vai conseguir, porque na região existe, digamos que, apoio de americanos, apoio de países europeus, França, Alemanha, Inglaterra, digamos, mais outros países. Eles estão pensando que se atacar, todos eles vão entrar e vai derrubar mísseis do Irã. O Irã entrou nessa batalha, Estados Unidos, todos eles entraram, até que os países árabes entraram para não deixar que mísseis do Irã alcancem a Palestina ocupada, para o Israel. Mas vamos ver que deu certo, entrou ou não entrou. Hoje, as notícias todo mundo está acompanhando. Mesmo que eles estão fazendo sanções, não querem deixar nada notícia de Israel sair para fora o que fizeram os mísseis iranianos com Israel. Mas eles sabem a realidade. Temos que hoje chegou esses mísseis iranianos para lá, não conseguiram acabar, ou digamos, parar mísseis do Irã. Digamos, início o Irã não utilizou os mísseis mais avançados. Utilizava os mísseis que 30 anos atrás foi fabricado, mais 30 anos atrás, mais antigos. Mas ainda os mísseis mais avançados ainda não utilizou. Chegou o momento, como que o senhor falou, que eles não aguentaram, pediram oficialmente de Estados Unidos entrar para ajudar eles. Mas Estados Unidos também, se entra, com certeza, dizemos que o Irã não está sozinho. O Irã tem coração dos povos do mundo, está com o Irã. Esse que não vai deixar eles levar nada para frente. Hoje, o povo do mundo, que essas manifestações mostrou que, mesmo nos Estados Unidos, na Europa, que na América Latina, as pessoas estavam nas manifestações, levantam a bandeira do Irã, estão torcendo para que o Irã vença. E o povo do mundo ficou cansado de cada vez ouvir a notícia desses criminosos que matam as crianças, o povo oprimido. Mas, com certeza, essa vitória vai acontecer. Dizemos que o povo do mundo acordou. O povo do mundo não aceita mais esses genocídios, esses criminosos, eles mandam no mundo. O povo não quer. Não é democracia? Tá, vamos ver a democracia. O povo do mundo não está aceitando. Eu não concordo. Perfeito. Tá bom. Eu estou aqui concentrado no chat, irmão. Alguns sionistas aqui vieram aqui tentando nos atacar e eu estou eliminando todos eles, viu? Meu recurso aqui é o bloqueio. Bloqueei uns 8, né? Eles vêm aqui falar viva Israel, vêm aqui dizer que o Irã vai perder, então aqui eu estou bloqueando, né? Sou só eu, porque os outros canais, cada um tem os seus moderadores, né? Eles não têm o poder aqui dos que estão assistindo pelo meu canal. Bom, eu quero dizer aqui que nós já estamos quase chegando a 2.000 ao vivo, Sheik. Para o meu canal é um recorde, viu?
Normalmente é 200 ao vivo, 300, né? Então está quase 2.000. Você está sendo muito elogiado aqui pelo público, né? Muita gente já te conhece, é muito boa a sua exposição. Então eu selecionei aqui algumas perguntas, se você tiver mais tempo aí, puder ir respondendo aos poucos, né? Então vamos ver aqui. Vou começar com aqui esse... Professor, as falas ameaçadoras de Trump no Canadá. Ameaça clara ao líder religioso iraniano, dizendo que sabe onde está, como os Estados Unidos estão dominando o céu iraniano. Como ficará? Você viu, né, Sheik? Ele está dizendo que quer matar o Ali Khamenei, né? O que você acha disso? O presidente dos Estados Unidos virou um assassino, está dizendo que vai matar o líder espiritual. O que você achou disso? Dizemos que ele mostrou que é uma pessoa criminosa, porque quem que ordenou para matar o general Qasem Soleimani foi ele. Foi ele. Quem que hoje está matando, dizemos, mais de 50 mil, mais de quase 55 mil os palestinos, realmente é ele que está ordenando o sistema dele. Por isso, dizemos que ser criminosos, com certeza, está mostrando que quantos iraquianos eles tiraram a vida deles, quantos Afeganistão tiraram a vida deles, quantos iranianos tiraram a vida deles, mais outros lugares. Sobre o líder, eles atacaram, digamos que no início da revolução, mataram o presidente do Irã, vice-presidente do Irã, chefe do Tribunal de Justiça, juiz do Irã, mataram 72 deputados. Pergunta, acabou a revolução? Parou a revolução? Não. Porque em lugar deles, outra pessoa assumiu e levou as coisas para frente. Dizemos que a resistência, dizemos que da resistência palestina, Sheikh Ahmad Yassin, acabaram a vida dele. Acabou a resistência palestina? Não. Atacaram Ismail Haniyeh. Acabou a resistência palestina? Não. A resistência libanesa também, antes de Nasrallah, antes de Hassan Nasrallah, foi Sayyid Abbas Mousavi. Acabaram com ele. A resistência parou, não em lugar entrou Sayyid Hassan. Acabaram com Sayyid Hassan, mas a resistência parou? Não parou. Agora também no Irã, atacaram, mataram o general Qasem Soleimani, mas a resistência parou? Não parou. O líder também, sim, era uma pessoa, digamos que, importante hoje para o mundo. Uma pessoa corajosa, uma pessoa que decidiu para entrar nessa batalha. Hoje o povo do mundo está encantado pelo trabalho de decisão dele. Uma pessoa chave, mas pergunta, faleceu Ayatollah Khomeini, acabou a revolução? Não acabou. Se foi, dizemos, o líder supremo também, dizemos, esse sistema, você não vai conseguir acabar com o sistema, esse vai continuar. Se foi esse outro lugar, vai assumir em lugar dele, vai continuar para frente. Tá certo? Por isso, eles pensam que eles têm que mudar o pensamento deles. Tirar a vida das pessoas, essa não é maneira justa, essa não é maneira humana. Essa não é maneira. Vocês não estão falando sobre direito humano? Onde está o direito humano? Vocês não estão falando sobre direito das crianças, direito das mulheres? Onde está direito das crianças, direito das mulheres? Agora, você que está falando sobre democracia, agora está falando diretamente que quer acabar com o líder supremo do Irã? Esse não é crime. Falar, e essa palavra
é um crime, né? Como que você, presidente de um país, está falando que quer acabar com ele? Né? Com certeza, dizemos que a resistência não vai deixar, mas vamos falar que a gente coloca, não dizemos que é impossível, né? Mas se eles acabam, outra pessoa vai assumir no lugar dele. Mas você acaba com as pessoas, mas vai conseguir acabar com o pensamento das pessoas? Pode ser? Não, é possível. Mas, irmão, a segurança do Khamenei tá bem protegido, ele, né? Claro, com certeza, tem segurança, tem um protegido. Dizemos que a resistência luta nesse caminho. Tá bom. Tem uma pergunta aqui que está fora do nosso assunto. Se você conseguisse falar só 5 minutos, porque ela é altamente complexa, que é: os xiitas têm muita rivalidade com os sunitas. É verdade? Quer dizer, então, se você conseguisse sistematizar em no máximo 5 minutos, quais seriam as grandes divergências entre essas duas correntes do Islã? Geralmente é sobre o Islã. O Islã é a mesma coisa entre xiita, sunita. O Islã é a mesma coisa. O profeta é a mesma coisa, o Corão Sagrado é a mesma coisa, a direção é a mesma coisa. 5 vezes por dia estamos rezando, é a mesma coisa. Mês do Ramadã estamos jejuando, mesma coisa. Peregrinação que estamos fazendo na Meca. É o mesmo livro? É o mesmo livro? É o mesmo livro, não tem nada diferente. Tudo que falei é mesmo, entre xiita e sunita, toda essa é a mesma coisa. Por isso, entre xiita, isso, perfeito. Entre xiita e sunita, toda essa é a mesma coisa. Existem algumas diferenças que isso volta para a história, que as pessoas têm que voltar, estudar na história o que aconteceu, a diferença que, dizemos, um dos xiitas acredita que, dizemos, o profeta não deixou a comunidade sem representante, escolheu uma pessoa. Os irmãos sunitas estão falando que não, ele deixou a comunidade, as pessoas se uniram, escolheram uma pessoa como representante, aqueles califados seguiram eles. Xiitas acreditam que o profeta escolheu que as pessoas, como aqueles 12 sucessores do profeta, que a gente deveria seguir, aqueles 12 sucessores, como que Jesus tinha 12 sucessores, Moisés tinha 12 sucessores. Esse é dizemos, volta para a história. Mas hoje, dizemos que o mundo islâmico geralmente é unido. Certo, existe, dizemos que grupos radicais. Dentro do judaísmo existe, dentro do cristianismo existe, dentro do islamismo existe, dentro do sunita existe, dentro do xiita existe. Mas não tem esses grupos radicais, não tem nada com a religião. Os muçulmanos, como muçulmanos, que acreditam no livro sagrado, acreditam no profeta, seja sunita, seja xiita, todos eles unidos. Por isso, hoje, existe no Irã um país, certo que é um país xiita, mas tem minoria sunita, que eles moram no Irã. Os irmãos sunitas têm estado deles, têm ensinamento deles. Deputados no parlamento, xiita está casando com sunita, sunita está casando com xiita. Existe uma convivência entre xiita e sunita que não tem. Esse projeto de imperialista sionista para conseguir mostrar que existe uma briga entre xiita e sunita, a guerra entre xiita e sunita, mas a realidade é que não existe nada guerra, nada briga, nada conflito entre xiita e sunita. Como que falei, isso é a realidade. Quem que conhece o Irã sabe que uma parte de um estado, Kurdistan, do Irã, é todos sunitas. Lá, dizemos que existem estados que metade xiita, metade sunita. Lá todos eles estão morando como um irmão. Se xiitas estão casando com sunitas, sunitas estão casando com xiitas. Eles entram na mesquita sunita,
xiita entra na mesquita, sunita na mesquita xiita. Não existe essas brigas, mas esse tem um projeto para eles conseguir dominarem o povo no mundo, tem que criar conflito entre grupos, entre as religiões, entre eles, para conseguir controlar, dominar eles. Esse geralmente fala, quem sabe poderia pesquisar. Existe um seminário no Irã. Por ano está acontecendo, anual, um seminário que líderes religiosos islâmicos, entre xiita, sunita, mais outros druzes, outros grupos, estão unidos, todos eles, lá no Irã, na capital Teherã. Tem seminário de quase uma semana. Dizemos que está mostrando o quê? É um seminário no nível internacional. Está juntando líderes religiosos de xiita, sunita, mais outros grupos, para esse diálogo, conversa. Está mostrando que não existe nada, briga ou conflito entre xiita e sunita, como a religião. Mas os grupos radicais, como eu falei, existem dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, dentro do islamismo também existe, mas esses grupos radicais não têm nada com a religião. Muito bem, eu quero aqui aproveitar para esclarecer, e nós por aí existe uma mentalidade que diz assim que o xiita é mais radical, né? Então, às vezes o pessoal fala, aquele cara é da ala xiita do PT, como se fosse radical. Não, eu quero dar o testemunho aqui, os xiitas são os mais moderados do Islã. Botem isso na cabeça. Ala radical são os sunitas, terroristas do Estado Islâmico, sunitas, Al-Qaeda, sunita, Osama Bin Laden, sunita. Os xiitas são os mais calmos, são quietinhos. Olha aqui, ó. Os xiitas cumprem o que está escrito aqui, ó. Combatei pela causa de Alá, Al-Baqarah, você conhece bem, né? Combatei pela causa de Alá aqueles que vos combatem. Tá bom. Porém, não pratiqueis a agressão, porque Alá não estima os agressores. Então, o verdadeiro muçulmano, meu amigo, não pode agredir. Perfeito. E os xiitas praticam isso literalmente. Agora, agrediu, aí você vai ter que, então, aí ele vai... Diferente do cristão, o cristão fala assim, dá um tapa aqui, ele dá o outro lado. Não. Não, essa não. O muçulmano, não. Se você for agredido, você tem o direito, está na Carta das Nações Unidas, artigo 51. Você tem o direito de responder. Você veja que o Irã foi agredido, 200 jatos atravessaram o Golfo e bombardearam o país que estava quietinho. Não atacou ninguém. Nenhum país falou, o Irã tem o direito de se defender. Ninguém falou. Aí o Irã responde, com base no direito internacional, artigo 51, povos e países terão o direito de se defender, vírgula, inclusive pelas armas, vírgula, né? Aí quando o Irã responde, ataca Israel e o mundo inteiro fala, Israel tem o direito de se defender. Só Israel tem, o Irã não tem, né? Então você veja como são as coisas. É uma hipocrisia, né, Sheik? É uma hipocrisia, mas o mundo já está percebendo. Essa temos uma, como que eu falei, o Imam Hussein, neto do profeta, que foi martirizado em Karbala, aquele Arbaim, ele falou, ensinou para nós, para não abaixar a cabeça para os opressores, nenhum jeito. A morte para nós é melhor conviver com os opressores. Não humilhar ninguém, não aceita ser humilhado. Por isso, xiita como que não abaixa a cabeça para nenhum opressor, por isso eles começam a falar que eles radicais. Os grupos radicais. Exatamente, porque o xiita enfrenta.
Bom, vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, irmão. Professor, por que o Paquistão não condenou oficialmente os ataques israelenses e declarou apoio ao Irã? Eu acho que ele condenou, não sei se você tem mais informações. Sim, o Paquistão também condenou e também, digamos que claramente avisou que está do lado do Irã de qualquer jeito. Se o Irã permite, se o Irã aceita, eles entram. Mas o Irã não precisa, digamos que hoje não precisa, porque o Irã não está atrás de, digamos, aumentar a guerra na região. Nós estamos atrás de, digamos que, realmente uma paz, tranquilidade na região. Mas, se eles atacam, o Irã também vai até o final. Até vai final para defender do seu direito. Dizemos que hoje, graças a Deus, existem esses países como Paquistão se manifestou que está pronto, se precisa, o Irã vai ficar ao lado da República Islâmica. Muito bom. Pessoal, eu vou fazer mais um apelo, se vocês puderem se inscrever no canal, compartilhar esta live para ela ganhar uma abrangência melhor. Não é qualquer dia que vocês vão ter a oportunidade. O Sheikh Hussein fala vários idiomas, árabe, inglês, espanhol, português. É um homem, é um intelectual versado, né? Então não é qualquer dia, a agenda dele é muito carregada. Então pediria, e ele faz isso voluntariamente, ele não cobra absolutamente nada, mas se vocês puderem mandar contribuições, ajudam muito o nosso canal. Agradeço muito. Aqui tem uma pergunta, Sheikh Hussein. Trump exigiu a rendição imediata do Irã, né? O Irã jamais se renderá, né, Sheikh? Uhum. O Irã vai se render alguma vez? Algum dia, não? Não, digamos que impossível. 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 Esse não existe na nossa história. Esse, digamos, mostrou, o Irã mostrou, não é hoje. Quando a gente estuda a história da Síria, aquela época de Bashar, o Irã não vendeu o Bashar, ficou até o último tempo no lado dele. No Iraque, quando ISIS entraram no Iraque, até Kurdistão do Iraque, que estava caindo, entrou o Irã, mesmo que foi. Até agora, 46 anos, que defender da Palestina foi um custo bem alto para o Irã, mas não vendeu a Palestina nenhum jeito. Essa não está na crença da República Islâmica. É isso, muito bem, é isso aí. Por isso que nós estamos com o Irã. Sheikh Hussein, o senhor acredita que os Estados Unidos poderão atacar diretamente o Irã? E, nesse caso, o Irã teria como se defender? Temos que, se os Estados Unidos poderia, sim, pode atacar. Mas temos que a resposta, o Irã não vai deixar sem resposta. O Irã tem condições para responder. Se os Estados Unidos sabia que se ele entra junto com Israel, com Alemanha, com Inglaterra, com França, com outros países, acabar com o Irã, eles não esperavam um minuto. Eles entravam, faziam isso. Mas eles sabem que não tem essa capacidade para atacar, sim, pode, como que Israel atacou, pode atacar. Pode destruir alguns lugares, pode matar militares, lugares públicos, o povo, pode ser. Mas a resposta do Irã também vai ser bem dolorosa. Primeiro, que o Irã não é um país pequeno, que digamos, seja mais limitado, não. O Irã é um país enorme, grande, lá na região. Tem espacioso. A segunda, o Irã tem capacidade militar para se defender. Terceiro, que o Irã não tem esses outros lugares. O povo está
mas do lado do governo, eles não sabem. O erro que eles estão fazendo é esse. Eles imaginam que agora, por exemplo, acontecer com um assunto como Mahsa Amini, agora acabou, o povo é contra ele. Eles várias vezes testaram, observaram que não é certo. Hoje, o povo iraniano 100% está, temos que do lado. Se existem os grupos que se venderam, outro assunto, mas o povo como povo está do lado. A força do Irã é o povo. Fora desse, o Irã tem capacidade, porque Estados Unidos tem bases na região, né? No Iraque, no Catar, nos outros lugares. Com certeza o Irã vai entrar e, digamos, atacar esses bases americanos. Fora desse, o Irã tem também capacidade para fechar, digamos, aquele Estreito de Hormuz. Estreito de Hormuz. Não tem capacidade de fechar. Porque se fecha essa região, vai virar uma bagunça, especialmente para eles, porque mais ou menos quase mais de 30% de petróleo do mundo está saindo de lá. Se acontecer isso, vai acontecer, vai quebrar de bolsa de valores, vai acontecer muitas coisas que o mundo não tem essa capacidade de aguentar todas essas dificuldades. Que tudo isso vai ser culpa deles, com certeza o mundo não vai aceitar isso. Isso mesmo, o galão é vendido nos Estados Unidos, galão é quase 5 litros, é vendido a $5, né? Já viu, hoje já viu no Israel tinha um vídeo, porque o Irã hoje atacou a base que estava produzindo petróleo. A refinaria de Haifa. Parou de funcionar. Por isso, eles começaram a diminuir o que está chegando para impostos. Tinha uma briga, hoje sim, uma briga entre eles não fossem. Já vi. Israel tem 2 refinarias, porque eles não produzem petróleo, eles importam o petróleo bruto e fazem o refino lá, né? E aí uma das refinarias parou de produzir, porque foi atacada, né? Então, a refinaria de Haifa, né? Hoje dizemos que se vocês observam, hoje os israelenses começaram, como que Sayyid Hassan Nasrallah, ele falou, vocês deveriam preparar as malas, começar e sair de lá. Realmente, eles hoje começaram, mas como eles fecharam os caminhos, não permitem ninguém sair para fora. Assim, eles começaram através do mar, começaram a sair para Chipre. Pelo mar, porque o aeroporto também foi atacado. Então, o aeroporto de Ben Gurion, que o nome do aeroporto é aeroporto de Lod, que era o nome do aeroporto quando era a Palestina, né? Mas, irmão, deixa eu botar para você aqui a notícia, olha aqui, ó. Israel pede ao Irã que interrompa os ataques e retorne às negociações. Então, olha aqui, ó. Eles já não estão aguentando aí os ataques, então eles estão pedindo arrego, meu amigo. Eles não estão aguentando. Mas, olha, eu não estou dizendo que essa guerra vai durar muito tempo, porque ela é uma guerra muito difícil. Diferente da guerra do Irã e do Iraque, eram países fronteiriços. O Irã e o Israel não fazem fronteiras, é uma guerra aérea, uma guerra espacial, é uma guerra cara, é uma guerra que os aviões têm que ser reabastecidos no ar. Para Israel é uma guerra altamente custosa, né? Para o Irã não, porque não é o Irã que está atacando com aviões Israel, o Irã está atacando com mísseis. Os mísseis iranianos têm um poder de fogo muito maior que os mísseis israelenses, né? Porque o Irã adquiriu o maior poder de fogo de todo o Oriente Médio, né? Não tem a Turquia, não tem Egito, ninguém tem a tecnologia de mísseis do Irã. Por isso eles temem muito, né, o Irã. Então, a Israel aí confessando que já não aguenta mais. Na verdade, pessoal,
Israel é protegido por 5 sistemas antimísseis. O tal do Iron Dome é só um deles. Tem mais 2 que são chamados Arrows. Arrows é flecha, né? Arrows 1 e 2. Tem o chamado David, né? E tem o sistema Rafael. São 5 sistemas. Esse Rafael é o mais caro, é o que lança mísseis para poder barrar os mísseis iranianos a 150 quilômetros de distância. Você sabe, Sheik, quanto custa cada um desses mísseis? $2 milhões. E a defesa antiaérea israelense está exaurida. Eles não têm mais estoque, não tem como repor, porque eles não fabricam esses mísseis. Esses mísseis são fornecidos pelos Estados Unidos. E o Trump está equidistante, ele não vai entrar nessa guerra, né? Então, quer dizer, não é previsão, né? Assim, o meu prognóstico é que essa é uma guerra perdida para Israel, né? Israel está, nesse momento, com grande dificuldade. E olha, pessoal, não entre nessa que o Irã está isolado. O Irã não está isolado. Rússia, China, Brasil, todos os membros dos BRICS, os países da África, o sul global todinho, todo mundo protestou contra Israel. Israel é que está totalmente isolado. Eu queria pôr aqui, Sheik, mais algumas perguntas, se você tiver ainda mais algum tempinho, né? Que eu selecionei aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. É verdade que está havendo uma revoada de pessoas do território ocupado fugindo pelo mar. Não, isso o Sheik acabou de falar agora, né? Isso aí já está respondido, né? Essa outra aqui. O Irã pode confiar e voltar às negociações? O Irã poderia, então, confiar numa volta às negociações? O que você acha, Sheik? Então, o Ayatollah Khomeini falou bem claro que Estados Unidos, grande Satã, não dá para confiar em eles, não dá. Porque eles mostrou, quando que fizeram aquele acordo, depois chegou Trump, rasgou. Dizemos, e como que entra fazer um acordo com uma pessoa que dizemos, ele está rasgando, e não dá confiar a palavra dele. Se foi dizemos, um assunto internacionalmente, outros países que, dizemos, países que realmente cumprem as suas palavras, isso é outro assunto, mas somente com os Estados Unidos nunca vai dar. Tá, muito bom. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui o Johnny, o que o Irã espera da Rússia e da China? Então, aí não sei o que a Rússia e a China poderiam, eventualmente, além da solidariedade, né? O que eles poderiam fazer concretamente? O que você acha, Sheik? A Rússia, a China, acho que hoje, mesmo que politicamente eles estão apoiando, é muita coisa. Porque hoje, graças a Deus, o Irã não precisa da outras partes. O que precisa é politicamente nos assuntos internacionais, onde que precisa politicamente eles entrar defender. Esse é um grande parte que ajuda muito. Eu gostaria de saber se os líderes do mundo têm o poder de juntos de parar Trump e Netanyahu. Essas pessoas com as quais ninguém hoje tem condições de parar o Netanyahu. Aí eu não sei como que essa guerra vai acabar. Eu não sei como que você vê o desfecho dessa guerra, Sheik. Assim, o Irã, a tendência é derrotar Israel, mas
não vai ser uma derrota assim de arrasar totalmente Israel, não vai ser agora. Israel não vai ser destruída com essa guerra, né? Como que você vê o desfecho? De repente vai parar? Vemos que vai perder muito poder, potência, eles vão perder. Estados Unidos não vai ser mesmo Estados Unidos de 5 anos atrás. Estados Unidos vai perder porque nova ordem mundial está acontecendo. Não é somente Estados Unidos decidir para o mundo. Por isso, para frente, com certeza, o mundo, como está acontecendo com o BRICS, com Xangai e outros, para frente, com certeza, eles não vão concordar que Estados Unidos para fazer mais bagunças no mundo inteiro. Acho que tá bom, nós já estamos com 90 minutos de live, Sheik. Nós chegamos a 2.000 pessoas ao vivo. Até amanhã vamos atingir 40.000 visualizações nesses 10 canais. Então eu quero parabenizar aí a sua brilhante exposição inicial, o pessoal gostou muito. Tem mais de 600 mensagens que eu não consegui colocar na tela, infelizmente, porque eu estava colocando aquelas preferenciais que eu tinha selecionado para você responder. Peço desculpa a esses nossos telespectadores, infelizmente eu não consigo, Maria Luísa está no celular, ela não consegue colocar as mensagens na tela, ficou um pouco prejudicado. Eu queria que você fizesse as considerações finais, e aí você se despede e eu vou ficar mais 3 minutinhos com a comunidade aqui. Temos que... hoje precisa o povo do mundo, temos que precisa cada vez ficar bem firme, porque esse mundo quem que tem que construir cada um de nós. Esse mundo foi criado para ser servido para o ser humano. Esse mundo, o Criador criou que seja para benefício da humanidade. Por isso, nós temos um papel fundamental para conseguir ter um papel muito importante na construção desse mundo, que seja no benefício da humanidade. Para chegar àquele ponto, nós precisamos, cada um, ficar unidos, mais firmes no caminho para conseguir parar com esses imperialistas sionistas, que hoje, mais 90% da riqueza do mundo está na mão de esse, 3, 4% da população do mundo. Aquela população, 3, 4%, que pegam a riqueza do mundo, não deixam dividir entre o povo do mundo. Se a gente fica unidos, se o povo do mundo fica bem firme nesse caminho, podemos acabar com esse pensamento imperialista sionista, para que volta toda a riqueza do mundo para a humanidade, que todo mundo vive uma vida tranquila. Isso não pode acontecer somente quando que todos nós ficamos mais unidos. Obrigado, irmão. Um grande abraço. Viva a República Islâmica do Irã. Um abraço em todos aí, a comunidade. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Obrigado. Agradeço ao senhor e agradeço às pessoas que deixaram o tempo para ficar com a gente nesse momento. Tamo com o Irã. Um grande abraço aí. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, vocês viram então que bela... É um homem religioso, como se diz, é um homem de Deus. Ele sabe que eu não tenho religião, ele sabe que eu não acredito em Deus e temos uma relação, acho que de talvez 15 anos, eu não sei, né? Eles gostam muito de mim lá na mesquita, né? Quando tem eventos na mesquita, eles me chamam para a primeira fila, né? Eles sabem que eu sou do PCdoB, né? Mas eu não sou da direção do partido, né? E eu fico até constrangido, né?
eles chamam gente da direção do partido e colocam na fila de trás. Eu fico constrangido, né? Mas eles, assim, a prática é o critério da verdade. Eles sabem que eu sou da causa palestina, que eu sou militante da solidariedade, que eu sou solidário com a questão do Irã, não tenho a menor dúvida disso, né? Então, é um homem religioso. É como você trabalhar bem com as comunidades eclesiais de base na época da ditadura, nós temos que trabalhar bem com as comunidades islâmicas, né? E aqui na minha cabeceira, vocês sabem, né? Quem me acompanha, aqui tem o Alcorão, aqui tem a Torá, e aqui tem a Bíblia. Tem que estudar tudo isso aí, não é? Eu estava dando aquele curso das religiões, né? Eu tive que parar assim, quer dizer, eu vou voltar. Eu parei na 9ª religião, são 23, né? Mesmo aquele curso de literatura eu estava dando, né? Os 30 livros mais importantes você tinha que ler antes de morrer, né? Também eu parei no livro 9. Vou voltar, porque eu quero publicar um livro